amigos do Enferodonto, 2022 chegou e com ele uma série de novos sonhos, objetivos e energias renovadas, né? O ano de 2021 não foi um ano fácil, 2020 também foi um ano de muita turbulência, mas a galera que gosta de estudar continuou estudando. E agora a gente já tem aí várias prefeituras e estados com uma série de editais abertos e nós iremos dar continuidade ao programa justamente de estudos do Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E para a galera que está se preparando aí para concursos da esfera municipal, certamente muitos dos conteúdos vão estar embasados no que a gente chama de legislação do Sistema Único de Saúde. Para vocês que já vêm acompanhando os nossos vídeos no Enferodonto, nós temos uma super revisão justamente na história do SUS. Então, vem abordando desde o período do SUS colonial até a Era Vargas, ao período do autoritarismo, chegando até o SUS que nós conhecemos, que é aquele da Lei 8080/90, o SUS constitucional, o SUS integral, o SUS que tem territorialidade, o SUS que tem universalidade, o SUS que tem equidade e o SUS que tem justamente igualdade, né? E sem falando em matéria de SUS, a gente ficou devendo no ano de 2021 um tema super importante, que é a lei justamente que trata e regula a participação das pessoas no controle social. Então nós temos a lei 8.142/90, que junto com a lei 8080/90 compreende o que nós chamamos das leis orgânicas da saúde. E o que é que diz a lei 8.142? De uma forma bem objetiva, essa lei trata justamente da participação das pessoas no controle social. E essa participação é efetivada de duas formas: através dos conselhos de saúde e através das conferências de saúde. Além disso, a lei também trata das transferências intergovernamentais, ou seja, dos recursos que são alocados no Ministério da Saúde, que é transferido para os estados e que dos estados transferem para os municípios. Essas transferências, elas ocorrem de uma forma sistemática, regular e automática, do que a gente chama de transferência fundo a fundo. Sai do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Estadual de Saúde e para o Fundo Municipal de Saúde. Então vamos entender um pouquinho mais a dinâmica da Lei 8.142/90. Ela cria as famosas conferências de saúde. E as conferências de saúde, elas vão ocorrer nas três esferas de gestão. Então, nós temos as conferências nacionais de saúde, as conferências estaduais de saúde e as conferências municipais de saúde. E elas são espaços onde a avaliação da situação de saúde àquela época e a proposição de políticas e diretrizes para a saúde. Então, são através das conferências de saúde que os espaços de programação, de renovação de políticas públicas, de formulação de diretrizes, de discussão sobre o que deu certo e o que deu errado e o que poderá ser feito, são realizados. E dentre essas conferências, a gente destaca uma que foi realizada em 1986, que trata justamente da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e a partir dessa conferência ocorreu, junto com o movimento da reforma sanitária, que iniciou em 1970, uma revolução no pensamento da saúde pública no Brasil, que antes era muito relacionada à questão da medicina previdenciária, ou seja, das pessoas que estavam atreladas ao mercado formal de trabalho e das pessoas que não faziam parte desse mercado formal e que não recebiam assistência de saúde de forma digna, igualitária e, claro, resolutiva. Então, isso é só para contextualizar a importância das conferências de saúde, certo? A partir da 8ª Conferência de Saúde, todo um SUS que nós conhecemos hoje nasceu com as ideologias e com as proposições e com as diretrizes elaboradas e discutidas naquelas conferências. Então, diz a Lei 8.142/90 que essas conferências devem ser realizadas de 4 em 4 anos e com a participação de diversos segmentos das sociedades, inclusive com os representantes do governo, inclusive com representantes de profissionais de saúde, inclusive com representantes de minorias ou de segmentos diferenciais que compõem essa sociedade
multifacetada que é a sociedade brasileira. Então você tem que ter representações de indígenas, de povos quilombolas, de trabalhadores, de sindicatos, da população LGBT, de portadores de deficiências físicas, de portadores de câncer, líderes comunitários, enfim, uma grande diversidade de base de participação social, porque esses segmentos vão propor as necessidades e mudanças e avaliações das políticas públicas de saúde do nosso país. Então, as conferências elas ocorrem de 4 em 4 anos. Ordinariamente, as conferências elas são convocadas pelo Poder Executivo. Mas, extraordinariamente, essas conferências também poderão ser convocadas ou pelos conselhos de saúde ou pela própria Conferência de Saúde. Para que um conselho convoque uma conferência de saúde, é necessário uma maioria simples dos conselheiros. Então, digamos que você faz parte, na sua cidade tem um conselho de saúde e de repente não foi ainda, vamos dizer assim, convocada pelo Poder Executivo a Conferência de Saúde para o quadrimestre tal, o ano tal, né? Então o Conselho ele pode convocar essa Conferência de Saúde a partir de uma maioria simples, ou seja, se tem, por exemplo, 10 conselheiros, então a maioria simples é 50% mais um. Então 6 conselheiros votando pela realização da conferência em tal data, em tal período, já é suficiente quando há omissão do Executivo para a convocação dessas conferências. Então, só recapitulando, as conferências são realizadas de 4 em 4 anos com o objetivo de proposição e avaliação da situação de saúde e novas diretrizes das políticas públicas de saúde. Outro espaço de participação das pessoas na gestão do SUS de forma administrativa, além também do planejamento das políticas públicas no município, no estado e a nível nacional, são justamente os conselhos de saúde, né? Então, os conselhos de saúde, eles têm uma composição, diz a Lei 8.142/90, composição paritária. 50% dessa composição corresponde aos usuários do SUS, ou seja, não é só os usuários do SUS, mas representa uma grande diversidade da nossa sociedade. Ou seja, você vai ter representantes de deficientes físicos, representantes de pessoas portadoras de câncer, representantes de comunidades, representantes líderes, por exemplo, da população negra, população LGBT, ou seja, uma grande diferença de representação desse multi-universo que é a nossa sociedade brasileira. E os outros 50% são divididos em 2 grandes grupos. Os grupos dos representantes do governo, ou seja, representantes da administração da saúde, né? Além dos prestadores de saúde privados, sejam eles filantrópicos ou não. E os outros 25% são justamente os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também terão vez nos conselhos de saúde, porque são os conselhos de saúde que vão aprovar os planos de saúde, que vão aprovar os relatórios de saúde e que vão fiscalizar justamente todas as ações e serviços de saúde realizados ou no seu município, ou no seu estado, ou a nível nacional, certo? Nós falamos um pouco da composição. Como é que é o funcionamento de um Conselho de Saúde? O Conselho de Saúde ele integra justamente a parte administrativa da Secretaria de Saúde. Então, ele é um órgão de saúde. Ele faz parte do SUS, ele faz parte da administração do SUS, ele faz parte da gestão do SUS na composição da participação das pessoas, na composição da participação do controle social com base nas políticas públicas e na execução das ações e serviços de saúde. Nós temos a Lei 8080/90 que trata justamente da regulamentação das ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação em todo o território nacional, tratando não só dos entes públicos, como também dos entes privados. Mas a Lei 8.142 trata justamente da participação das pessoas na gestão e no planejamento das ações e serviços de saúde. E essa participação se dá justamente nessas 2 instâncias, a conferência e os conselhos. E os conselhos são os locais mais sensíveis, porque eles estão mais próximos de nós.
As conferências elas ocorrem de 4 em 4 anos. Os conselhos ordinariamente devem haver justamente reuniões mensais. Essas reuniões elas são chamadas de reuniões ordinárias, certo? Essas reuniões devem ser abertas ao público em espaços que facilitem a participação das pessoas. Isso não é uma realidade de muitos municípios, mas a regra geral é que essas unidades, aliás, essas reuniões devem ser abertas ao espaço das pessoas e que as pessoas são representadas pelos entes da sociedade. Então você vai ter representantes profissionais de saúde, você vai ter representantes comunitários, você vai ter representantes de segmentos sociais, mas você também vai ter representantes nomeados pela Secretaria de Saúde, ou pela Secretaria Estadual de Saúde, ou pelo o Ministério da Saúde, que são os representantes do governo, além de também ter representantes dos entes privados do SUS que estão trabalhando e prestando serviço ao SUS. Então é um órgão colegiado, tem várias representações, e ele delibera, ele vota. Não é uma pessoa só que decide, mas claro que no conselho tem o seu presidente, mas ele delibera, ele vota. As votações são por maioria simples em alguns temas, mas também podem ser por maioria absoluta ou maioria qualificada. Segundo, qual é a diferença disso tudo? A maioria absoluta, ela compreende a votação de 50% mais um de todos os conselheiros daquele conselho. Então, digamos que tem 10 pessoas no seu conselho. Você faz parte de um conselho de saúde que tem 10 conselheiros. A maioria absoluta é 50% mais um, ou seja, 50%, 5 mais um, 6. 6 dos conselheiros devem votar sobre determinado tema para que ele seja aprovado ou rejeitado. A maioria qualificada diz que é 2/3 do total de conselheiros, mas existirão temas mais simples que necessitarão apenas da maioria simples, e a maioria simples é 50% mais um de quem estiver naquela reunião. Então, se de repente, por infortúnio, seja lá qual for o motivo justificável para você faltar uma reunião do conselho, você tem que justificar, certo? Então, se tem apenas, sei lá, 5 conselheiros, então é a maioria simples. Então, pelo menos 3 pessoas têm que votar pela recepção ou pelo desfavorecimento daquilo ali que está sendo objeto de pauta, sendo objeto de deliberação. E lembre-se, o conselho é permanente. Claro que a lei ela pede uma renovação. Na verdade, está muito mais numa resolução, que é a resolução 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que pede justamente a renovação de pelo menos 30% dos conselheiros a determinado período, né, a determinado mandato, e que esses mandatos não coincidam com os mandatos dos gestores. Certo? A quantidade o número de conselheiros de cada conselho, ele é definido pelo seu regimento interno. E o regimento interno é definido e aprovado pelo próprio conselho, sendo que a primeira delegação, a primeira plenária, que é a plenária que institui os conselhos em lei, certo? Ela vai definir o presidente, ela vai definir os secretários, ela vai definir os conselheiros, e isso vai se renovando com o tempo. Então, o conselho, ele é um órgão permanente e deliberativo, ele vota, né? Ele tem a votação e tem os seus conselheiros. E lembre que a função do conselheiro não é remunerada, ela é de relevância pública. Ou seja, você vai estar justificado de suas obrigações no seu trabalho se for necessário estar presente em uma reunião do Conselho de Saúde, seja ele municipal, estadual ou Conselho Nacional de Saúde, certo? Os conselhos eles vão opinar sobre os planos de saúde. Os planos de saúde eles justamente têm uma planificação, um agendamento das políticas a serem executadas nos municípios, certo? Então, geralmente esses planos de saúde eles são definidos para 4 anos, mas os relatórios de gestões eles são anuais. Então, o gestor deve mandar até março do ano subsequente. Então, digamos que a gente está aqui em 2022, né? Então, o nosso gestor municipal, ou estadual, ou federal, ele manda um relatório de tudo que ele fez e do que ele gastou no exercício de 2022 até o mês de março
do ano de 2023 para que seja aprovado ou rejeitado pelos conselhos de saúde, porque eles são órgãos fiscalizatórios das ações e serviços de saúde executados, seja no seu município, seja no seu estado e seja no Brasil a nível nacional. Tanto é que eles, inclusive, podem ter acesso às movimentações financeiras e realizar auditorias independentes com justificativa, certo? Das contas dos gestores das ações e serviços de saúde executados no âmbito municipal, estadual e federal. Então, os conselhos de saúde são muito importantes, né? A representação das pessoas, a presença da participação e da administração na saúde é muito importante, porque é ali que vai se definir as necessidades do gasto público em saúde. Então, é no Conselho de Saúde que vai se discutir se vai realizar, por exemplo, a construção de uma UPA no bairro tal, investimento na aquisição de um mamógrafo, investimento na oferta, na ampliação do acesso das unidades básicas à população de idosos, de crianças, de gestantes, de mulheres e de homens, né? A política justamente de ampliação do horário dessas unidades básicas, a oferta de exames laboratoriais, a oferta de exames de especialidades, a oferta dos diferentes profissionais, programa de melhora em casa, serviço de atendimento domiciliar, serviço de atendimento móvel de urgência, tudo isso são definidos justamente nos planejamentos que partem dos conselhos de saúde. E esses são os órgãos também que devem fazer a fiscalização e a cobrança dos gestores públicos de saúde. Uma grande observação que nós devemos fazer com relação à composição dos conselhos é que justamente os membros do Poder Judiciário, nem do Ministério Público, nem da Câmara Legislativa podem fazer parte do conselho, ou seja, não podem ser conselheiros membros do Poder Judiciário, nem membros do Ministério Público, nem membros do Conselho Legislativo, ou seja, da Câmara Legislativa, entes políticos, tá certo? Porém, nós temos a condição de que os gestores do SUS vão indicar os seus representantes ou até mesmo vai ocupar cadeira no Conselho de Saúde, tá certo? Então isso aqui é muito importante. Lembre-se que as reuniões são mensais, elas podem haver até mais de uma reunião devendo a necessidade, então aí são as reuniões extraordinárias, tá certo? E os conselhos, eles são espaços justamente de fiscalização, de programação, de planejamento e de aprovação de contas, na aprovação de planos, aprovação de relatórios. Para que haja justamente a transferência de recursos dos entes federal, estadual e municipal, é imprescindível que os conselhos de saúde estejam instituídos. Então, digamos que se no seu município não há ainda conselho de saúde, o Conselho Estadual de Saúde promove uma conferência de saúde no seu município. E essa conferência de saúde, nesta conferência de saúde em plenária, ele estabelece o presidente do seu conselho e o órgão diretivo, porque os conselhos eles vão ter autonomia financeira, vão ter autonomia administrativa, vão ter autonomia patrimonial, vão ter autonomia de pessoal, de recursos humanos, mas ele também compõe um órgão de saúde, ele faz parte da estrutura do Sistema Único de Saúde e vai fazer parte da estrutura da sua Secretaria de Saúde, seja ela municipal, estadual ou federal, certo? Então, se não tem ainda um Conselho de Saúde instituído ali no teu município, cabe ao Estado organizar essa primeira conferência de saúde e dentro dessa primeira conferência de saúde organizar e estruturar o Conselho de Saúde do seu respectivo município. Bem como se no seu estado não houver um Conselho Estadual de Saúde, caberá justamente à União, ao Conselho Nacional de Saúde, realizar a primeira Conferência Estadual de Saúde naquele respectivo estado e instaurar o primeiro Conselho Estadual de Saúde. Claro que isso não é mais uma realidade no país, porque todos os estados já apresentam o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e os Fundos Municipais de Saúde, bem como todos os seus conselhos instituídos. Para que haja também a transferência intergovernamental, outro ponto muito importante que cai em bastantes provas de concursos públicos é justamente a presença do fundo, dos relatórios de gestão, dos planos de cargos e carreira e, claro,
a instauração e o funcionamento regular dos conselhos de saúde. Então vamos dar uma revisada aqui. Nós falamos sobre a Lei 8.142/90, que trata justamente da participação social das pessoas na gestão e no planejamento das ações e serviços de saúde, além das transferências intergovernamentais, governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós temos que elas mostram as duas formas de participação, as conferências de saúde e os conselhos de saúde. As conferências elas acontecem de 4 em 4 anos, ao passo que os conselhos de saúde têm caráter permanente, é um órgão deliberativo, colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Os usuários correspondem a 50% do conselho. Os demais componentes correspondem a 25% de prestadores de serviços e gestão e os outros 25% justamente dos profissionais da saúde. Nós temos que os recursos do Fundo Nacional de Saúde são transferidos para o Fundo Estadual de Saúde e para o Fundo Municipal de Saúde para custeio. Primeiro, das despesas do Ministério da Saúde. Segundo, para investimentos previstos em lei orçamentária, e esses investimentos são de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional. Para investimentos no plano quinquenal do Ministério da Saúde e para justamente a cobertura das ações e serviços de saúde. 30% dos recursos do Ministério da Saúde vão para os estados, para a cobertura das ações e serviços nos estados. E 70% dos recursos do Ministério da Saúde vão para os municípios, para o atendimento das ações e serviços de saúde nos municípios. Por fim, nós temos que, para que aconteça a transferência intergovernamental, nós precisamos de um fundo de saúde, de um conselho de saúde com composição paritária, ou seja, 50% de usuários, 50% de prestadores de serviços junto com os representantes do governo e os outros 25% justamente dos profissionais de saúde. Planos de saúde. O plano de saúde é a programação das ações e serviços de saúde, seja no seu município, seja no seu estado, seja a nível nacional. Esses planos de saúde geralmente são orientados para 4 anos. E os relatórios de gestão que devem ser realizados anualmente. Pede-se que os gestores, a cada 4 meses, enviem um relatório para os conselhos, para que eles possam estar acompanhando mais de perto as execuções das ações e dos serviços de saúde, seja no município, seja no estado, certo? E a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, bem como a elaboração do plano de cargos e salários. Isso aí justamente é para desprecarização dos trabalhadores do SUS, para que eles trabalhem de forma mais digna, o programa de valorização dos trabalhadores do SUS, que reverta no melhor atendimento aos usuários do SUS. Então esse foi um grande... Então agora chegou a hora de exercitar para ver como é que a Lei 8.142/90 se comporta nas principais provas de concursos públicos. Vamos fazer uma revisão aqui com questões de concursos públicos. Vamos lá. Primeira questão, banca impar, a Prefeitura de Fortaleza. Diz o seguinte, ano 2021, né? A Lei 8.142 expõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e de outras providências. Sobre a legislação assinada alternativa correta. Vamos lá. Os conselhos de saúde reunir-se-ão a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e para propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Na verdade, quem se reúne de 4 em 4 anos são as conferências, né? O texto está bem correto, à exceção do trocadilho. Não são os conselhos de saúde, sim as conferências de saúde. Letra B, então letra A está errada. As conferências de saúde têm representantes de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e para propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Está correto, corretíssimo. Letra B. Vamos ver a letra C, o que é que diz. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e nas conferências não será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Está incorreto pela essa questão do não paritário, né, galera? Tanto os conselhos como as conferências, eles trabalham com a representação paritária dos usuários. 50% são dos usuários dos mais diversos segmentos da nossa sociedade.
Os outros 25% são dos profissionais de saúde e mais 25% alocados entre prestadores de serviços conveniados com o SUS, filantrópicos ou não, e justamente os representantes do sistema de saúde, o poder executivo, né? A letra D diz o seguinte: as conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelos conselhos de saúde. Está só errado pela questão das conferências, né? São os conselhos realmente que definem o número de conselheiros, vai fazer a eleição do seu presidente, vai dizer o horário das reuniões, vai ter sede e infraestrutura própria, autonomia financeira, administrativa, pessoal, patrimonial. E os conselhos é quem organizam as conferências de saúde. Inclusive, eles também podem convocar as conferências caso o Poder Executivo não convoque. Mas ele é quem é instituído em lei e ele é quem aprova o seu regimento. Tá certo? Então está errado por causa disso aí. Vamos a outra questão. 2. Ainda do mesmo concurso da Prefeitura do Ceará diz o seguinte: a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, foi na gestão de Fernando Collor, né? Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre a participação social no SUS, é correto afirmar: o Conselho de Saúde reúne-se-á a cada 4 anos com a representação de vários segmentos para avaliar a situação de saúde. Não é o Conselho de Saúde que se reúne de 4 em 4 anos, são as conferências, né? A letra A está errada. Se ele quer a resposta correta, a letra A está, infelizmente, errada. Letra B. O Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo. O Conselho de Saúde possui caráter permanente e deliberativo, sendo um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. A questão está corretíssima. A letra B está corretíssima. Vamos ver a letra C. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definido pelo regime imposto pelo Ministério da Saúde. Não. Quem define é o próprio Conselho de Saúde, através do seu regime que ele mesmo aprova. Tá certo? Então, letra C está incorreta por causa disso aí. Letra D. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados exclusivamente para o custeio de ações de saúde na média e alta complexidade. Não, o Fundo Nacional ele investe no plano quinquenal do Ministério da Saúde, ele participa de programas de investimento de iniciativa do Legislativo aprovado pelo Congresso Nacional, ele financia as despesas do setor saúde do Ministério da Saúde e também das secretarias estaduais e municipais de saúde. Não é só exclusivamente, e não fala em nenhum momento que é só para custear a média e alta complexidade. Tanto é que a base do financiamento da atenção primária à saúde vem justamente dos cofres do Fundo Nacional de Saúde. A terceira questão agora, né? A banca Prefeitura de Entre Rios, Santa Catarina, banca é assessoria e concursos, né? GS Assessoria e Concursos. Vamos lá o que nos diz. Responde a questão de acordo com a Lei 8.142/90. De acordo com o artigo 2º, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, né, serão alocados como despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. O item 1 está correto. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Então, 1 e 2 estão corretos. Acho que por aí a gente já responde a questão. Mas vamos lá. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Perfeito. Na cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados ou Distrito Federal, também está correto. Então, se ele quer a correta, a resposta é a letra D. Todos os itens estão corretos. Lembrando que do Fundo Nacional de Saúde, 30% desses recursos vão para os estados e 70% vão para os municípios. Quarta questão. A banca GS Assessoria, Prefeitura de Entre Rios. Vamos lá. Responde a questão de acordo com a Lei 8.142/90. Essa lei dispõe sobre... O que essa lei dispõe? Tá? Então, essa lei vai pegar o caput da lei, né? A primeira definiçãozinha lá do artigo 1º.
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Perfeito. Letra A é a nossa resposta. Vamos ver letra B. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Aí ele pegou justamente a disposição da Lei 8080/90. Lembrando que as duas leis orgânicas da saúde são justamente a Lei 8080/90, que trata da organização e do funcionamento dos serviços de saúde, e justamente a segunda lei, que é a Lei do Controle Social, que vai falar sobre os conselhos e as conferências, é a Lei 8.142. E para a nossa questão, a resposta é a letra A. Não fala de Covid, não, e a letra D diz que é nenhuma das alternativas. A bem objetiva aí, letra A como resposta. Quinta questão, diz o seguinte: em relação ao disposto na Lei 8.142/90, marque a alternativa correta. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Perfeito. Um dos recursos, uma da destinação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde é justamente sobre os investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Letra B, diz o seguinte: o Conselho de Saúde é um órgão colegiado, perfeito, composto exclusivamente por representantes do governo. Não, composição paritária, a gente tem usuários, tem prestadores de serviço do SUS, tem o governo e também tem os profissionais de saúde. Então, letra B está totalmente errada. Letra C, a Conferência de Saúde reúne-se a cada 2 anos, com representação de vários segmentos sociais. 4, né? Copinha do Mundo, é só lembrar da Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Lembrando que a gestão dos conselhos de saúde não deve coincidir com as gestões do Executivo. Ou seja, o Conselho de Saúde vai ter um período de gestão que não deve confundir com o mandato do prefeito, do governador ou do presidente. Né? Letra D. É proibido estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde. É proibido aos municípios. Isso aí você tem que ter um entendimento da Lei 8080/90, que vai falar justamente dos consórcios intermunicipais, os consórcios administrativos intermunicipais, que os municípios poderão fazer entre eles para garantir a integralidade e a universalidade da assistência em saúde dos seus usuários. Tá certo? Perfeitinho aí. 5 questões de revisões da Lei 8.142. Encerramos agora o nosso conteúdo. E lembrando que o Enferodonto e o RMA2, o professor RMA2 agora tem consultoria e concursos públicos online. Qualquer coisa, procure a gente aqui pelos telefones 999273210 ou pelo e-mail rma2@gmail.com ou através das nossas redes sociais, pelo Instagram, Enferodonto, ou pelo YouTube. Deixa lá também seus comentários, deixa a sua notificação e se está interessado no nosso cursinho online, você dá a sua participação lá que a gente entra em contato com você. Um forte abraço, sucesso e bons estudos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.